meu irmão e minha irmã, que a paz esteja com você. Eu estou aqui hoje para nós darmos continuidade ao nosso curso sobre a história da igreja. E nós vamos refazer algumas aulas com alguns elementos novos que foram surgindo no decorrer das pesquisas que eu venho fazendo. Então eu achei interessante reeditar algumas aulas anteriores. E nesta que eu considero a primeira aula, eu quero conversar com vocês, quero falar para vocês sobre o contexto histórico da vinda de Jesus Cristo ao mundo. Porque para estudarmos a história da igreja, nós sabemos que não tem outro caminho, não tem outro ponto de partida, senão o próprio Jesus Cristo. E é o pai da história eclesiástica, Eusébio de Cesareia, que nos afirma isso, lá na sua obra, História Eclesiástica. Ele diz o seguinte: quem projetar transmitir por escrito a história eclesiástica terá de remontar aos primórdios da economia de Cristo, pois honra-nos o nome que dele provém. É mais divina esta economia do que muitos opinam. Assim diz Eusébio de Cesareia no capítulo 2 do seu livro História Eclesiástica. Eusébio viveu entre os séculos 3 e 4, foi bispo também de Cesareia, era partidário de Ário, então ele era partidário do arianismo também, e ele é o pai da história eclesiástica. Graças a ele que pesquisou nas bibliotecas da Palestina tudo aquilo que Orígenes e outros escritores escreveram, graças a ele então é que nós temos muitas informações a respeito dos 3 primeiros séculos, da história da igreja nos 3 primeiros séculos. Então Eusébio de Cesareia ele vem hoje nos dar esse recado. A única maneira, o ponto exato de partida para qualquer estudo sobre a história da igreja é a partir de Jesus Cristo. Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho do contexto histórico da vinda de Jesus Cristo, da encarnação de Cristo. São Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, nos diz o seguinte: quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Ele nasceu de uma mulher submetido à lei. Então, para São Paulo, para o apóstolo Paulo, Jesus veio ao mundo quando o tempo estava completo, quando chegou o momento propício, o tempo, o momento ideal para a sua vinda. Então, para entendermos um pouquinho do contexto histórico no exato momento da vinda de Cristo ao mundo, que se deu lá por volta do ano 750 do calendário juliano, alguns anos antes do ano zero, do início do nosso calendário, da era cristã, nós precisamos voltar um pouquinho, retroceder um pouquinho no tempo, pelo menos os 3 séculos antes disso. E nós vamos encontrar Alexandre o Grande, Alexandre, filho de Filipe da Macedônia. Lá por volta do século IV a.C., Alexandre o Grande estendeu o domínio do Império Grego desde a Grécia até a Índia, chegando inclusive no Egito, passando pela região ali da Palestina, chegando até o Egito. No ano 323 a.C., Alexandre o Grande morre. E todo o seu império é dividido entre os seus 4 grandes generais, as 4 pessoas, os 4 homens de confiança de Alexandre: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Ptolomeu foi o general que herdou a porção do império onde estava a terra da Palestina, o território de Israel. Alguns anos depois, por volta de 198 a.C., os descendentes de Seleuco, os Seleucidas, venceram os Ptolomeus numa batalha e anexaram o território da Palestina aos seus domínios. Então, nesse momento, nesse período de dominação grega, iniciou-se aquilo que nós chamamos de processo de helenização, o helenismo, que consistia em quê? Em inculturar todos aqueles povos dominados com a cultura grega. Os judeus, os habitantes do território de Israel, resistiram muito, talvez tenha sido o povo que mais resistiu a esse processo de helenização. E desde que o território de Israel caiu sob o domínio dos Seleucidas, esse processo de helenização ele se tornou mais radical. Então, por volta do ano 175, 174 a.C., assume o poder
Antíoco Epífanes. Se você ler lá o livro de Macabeus, o primeiro livro de Macabeus, comecinho do capítulo 1, mais ou menos até ali o versículo 10, você vai encontrar um resumo de tudo isso que eu falei a respeito de Alexandre o Grande e também até o momento em que Antíoco Epífanes assume o trono, né, do Império Seleucida e passa a oprimir os judeus. Então ali vai começar a despertar no povo um sentimento de revolta, de resgatar a sua identidade, é onde vai se iniciar a famosa revolta dos Macabeus. Mas nós não vamos entrar nesse teor, não vamos entrar nesse assunto. O que importa para nós é saber que mais ou menos 300 anos antes do nascimento de Cristo, que é o cabeça da igreja que nós estamos estudando, houve essa inculturação em todo aquele território, houve essa helenização. E um dos grandes legados desse processo de helenização foi o idioma grego. Ao unificar toda aquela região, né, sob a bandeira grega, o idioma grego também tornou-se o idioma universal. E lá na frente, durante o processo de evangelização, principalmente durante as viagens do apóstolo Paulo, isso vai ser de muita importância, porque Paulo expandiu a evangelização, expandiu o cristianismo para além das fronteiras do judaísmo. Então não bastava para ele falar o aramaico, mas ele precisava falar também o idioma que todos os outros povos, que os gentios falavam, que era o grego, graças ao processo de helenização acontecido 3 séculos antes. Nesse meio tempo, uma nação começou a se destacar dentre as outras. Lá na Península Itálica, Roma começou a crescer e chegou ao status de república. E continuou assim por muito tempo, sendo governada, né, pelo Senado, né, que era composto por representantes das famílias mais importantes de Roma, ou da República Romana. Até que entrou em cena Júlio César, Caio Júlio César. E esse cara, Júlio César, o gênio Júlio César, foi o sujeito que unificou a República de Roma e transformou Roma no império. Elevou Roma à posição de império. Com essa unificação, Júlio César inaugurou aquilo que ficou conhecido como Pax Romana, ou seja, a paz romana. Todas as brigas, todas as dissensões que haviam entre os vários reinos acabaram, porque todos foram unificados sob uma mesma bandeira, sob a bandeira do Império Romano. Então essa Pax Romana, mais na frente, durante também a evangelização, durante a cristianização dos povos, também vai servir porque os evangelizadores podiam circular em todo o território do Império Romano sem se preocupar com conflitos, com guerras, porque havia a Pax Romana, a paz romana, a paz imperial. Dentro do território romano havia um clima de paz, uma tranquilidade, porque todos os reinos agora estavam unificados e obedeciam a um único soberano, que era o imperador, no caso Júlio César. Logo depois de Júlio César assumiu o poder Otávio César Augusto, que é o imperador romano na época do nascimento de Jesus. E Otávio Augusto, ele foi responsável também por uma grande benfeitoria dentro do Império Romano, que também serviu ao propósito da evangelização, ao início, né, à expansão da igreja nos primeiros séculos. Esta benfeitoria são as estradas romanas. Você pode ver aí no mapa, traçado em vermelho, as principais estradas, né, que cortavam o território do Império Romano. Então naquela época, graças ao gênio de Otávio Augusto, ao gênio empreendedor de Otávio Augusto, todo o Império Romano, todos os cantos do Império Romano estavam interligados pelas estradas romanas. Não eram simples picadas ou caminhos, mas estradas pavimentadas. Muitas existem ainda hoje, né? Quem tem a oportunidade de visitar as ruínas de Pompeia, encontra lá as estradas pavimentadas no tempo do Império. A Via Ápia, que era uma das principais também, tem vários dos seus trechos ainda preservados e tantos outros. Éfeso também, a cidade de Éfeso, também conserva algumas estradas romanas construídas na época de Otávio Augusto. Também essas estradas romanas lá no período de cristianização, nas viagens dos apóstolos, também vai servir a esse propósito. Então, nós temos
com Júlio César a unificação do Império Romano, que favoreceu a evangelização através da paz romana, e depois com Otávio Augusto, né, a construção das estradas romanas. Então isso mais ou menos é o que era o contexto histórico na época da vinda de Jesus ao mundo, na época da encarnação de Jesus. Havia um legado, né, de toda uma cultura grega de muitos anos, e havia também a situação favorável propiciada pelo Império Romano. Então, quando o tempo se completou, Orígenes de Alexandria, ele ainda diz o seguinte, ele diz uma coisa muito interessante, no seu discurso contra Celso, ele diz assim: Deus preparou o mundo de tal forma e permitiu que os romanos dominassem tudo, porque a existência de muitos reinos teria sido prejudicial à evangelização cristã. Então, Orígenes de Alexandria defendia essa supremacia do Império Romano e a sua atuação no mundo daquela época, porque isso favoreceu de alguma maneira, né, como a gente viu esses dois exemplos, a evangelização, o início, né, o nascer da igreja cristã. Então, vindo à plenitude dos tempos, repetindo lá o que São Paulo diz na carta aos Gálatas, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de uma mulher. Mas, para nós pode ser um pouco absurdo, mas ainda existem muitas pessoas, muitos segmentos, muitas ideologias que negam a existência de Jesus Cristo, que negam a existência de um homem chamado Jesus Cristo. Nós encontramos hoje nos bancos escolares, principalmente nas universidades, uma aversão muito grande à igreja. E dessa aversão surgem muitas especulações, e uma delas é de que Jesus Cristo teria sido uma invenção da igreja. E você que acompanha a internet, você que está plugado, que está conectado às vezes 24 horas por dia, encontra com certeza muitas coisas, principalmente nas redes sociais, né, em alguns sites, falando coisas absurdas a respeito da igreja e até mesmo da própria existência de Jesus Cristo. Então eu quero citar para vocês dois historiadores antigos, tá? Dois historiadores antigos, um pagão, que é Suetônio. Suetônio é um cara que ficou conhecido por ter escrito A Vida dos 12 Césares, né? Essa obra que você vê aqui, A Vida dos 12 Césares. E quando ele escreve sobre a vida do imperador Cláudio, ele diz o seguinte: os judeus, sublevados e incentivados constantemente por incitamento de Cresto, foram expulsos de Roma por ele. Na verdade, esses judeus eram os primeiros cristãos. Os romanos não faziam distinção entre os cristãos, os primeiros cristãos, e os judeus, até porque os próprios primeiros cristãos não também se consideravam judeus. A gente vai ver um pouquinho disso quando estudar o período apostólico. Então, é Suetônio, um historiador romano, que atesta a existência desse tal de Cristo, de Cresto, né? O nome aqui foi escrito, na tradução foi escrito com uma certa diferença, atesta a existência desse tal de Cresto que incentivava os judeus, na verdade os cristãos, a rebelião, a desordem. Então, Cláudio expulsa de Roma esses judeus, esses cristãos que ele achava que eram judeus. Nós encontramos uma confirmação disso lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 2, quando São Paulo, o apóstolo Paulo, deixa Atenas e vai para Corinto. Diz o seguinte: encontrou aí um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabara de chegar da Itália com sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Então, é um trecho da Bíblia, do livro dos Atos dos Apóstolos, confirmando isso que o historiador Suetônio escreveu na sua obra A Vida dos 12 Césares. Além do Suetônio, que era um historiador pagão, tem também Flávio Josefo, o grande e famoso historiador judeu, né, escreveu as antiguidades judaicas, a história dos hebreus, e lá no seu livro 18,
seu livro 18º, ele escreve o seguinte: nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era considerado um homem sábio, se todavia devemos considerá-lo simplesmente como homem, tanto suas obras eram admiráveis. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas mesmo por muitos gentios. Era o Cristo. Os mais ilustres da nossa nação o acusaram perante Pilatos e este o fez crucificar. Os que o haviam amado durante a vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas o tinham predito, e que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, que vemos ainda hoje, tiraram seu nome. Então nós temos um trecho grande, relativamente grande, do livro História dos Hebreus, Antiguidades Judaicas, escrito por Flávio Josefo, um historiador judeu, defendendo a existência desse personagem histórico chamado Jesus Cristo. O próprio Flávio Josefo se refere a Jesus como o Cristo. Então, além desses dois que eu citei, nós também temos as cartas de Plínio, os escritos de Tácito, que também são romanos, mas também tem os Talmudes judaicos que também falam sobre a existência de Jesus, além dos evangelhos, que não são, mesmo que não seja uma biografia de Jesus, mas nos falam, nos situam no tempo e no local em que Jesus viveu e realizou o início da sua obra, que ele viveu a sua vida pública. Então nós não temos dúvida, a história comprova que o personagem Jesus Cristo, ele realmente existiu. Então, em um determinado momento da sua vida pública, Jesus Cristo funda a sua igreja, está lá em Mateus capítulo 16, e escolhe um daqueles 12 apóstolos, Simão Pedro, para ser o líder dessa igreja que ele acabara de fundar. Que na época, naquele momento, era composta apenas pelos 12 discípulos, pelos 12 rapazes da Galileia. Então, essa primeira aula foi para nós nos situarmos e conhecermos um pouquinho do contexto histórico no momento da vinda de Cristo ao mundo, já que é a partir de Jesus que nós devemos começar a estudar a história da igreja. Na próxima aula, então, nós vamos conhecer um pouquinho do início da atividade apostólica, um pouquinho da igreja na era do que nós chamamos de a era apostólica. Fique com Deus, obrigado a você que assistiu, inscreva-se neste canal e curta, compartilhe e divulgue este vídeo para os seus amigos. Um abraço. Já refúgio a glória eterna.